dia, Brasil, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Estamos começando mais um Tá Ligado, Cidadão. E hoje eu estou tendo a honra de receber mais uma vez para a sequência de nossa série sobre saúde mental, o médico psiquiatra Dr. Marcos Moura e a Vanessa Pontes. Ela é assistente social e também trabalha nos CAPs da vida com usuários de álcool e drogas. E nós vamos falar sobre o corte de verbas, redução de recursos para a saúde pública, para o SUS, e onde isso vem mexendo com o atendimento da população. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia. Eu vou começar por você, Vanessa. Certo. Onde esses cortes mais afetam o seu trabalho, principalmente com os usuários de álcool e também de drogas, né? Que hoje é muito correlativo, né? Uhum. Isso, Ivan, é muito bom a gente começar, né, falando sobre essa questão do corte e do financiamento público, né, para a saúde mental. Isso rebate diretamente, né, no nosso atendimento, através da precarização dos serviços, né? A gente tem recebido esse ano, né, diante desse governo ultraconservador, né, que vem desmontando por dentro do Estado toda a nossa política de proteção social, né? O SUS faz parte da Seguridade Social e com outras políticas públicas, como a política da Previdência, da assistência social, habitação, da educação, né? Então, todo esse corte nos afeta diretamente, né, através da falta de recursos humanos, né, da falta de profissionais, né, a questão também da falta de medicação, né, de uma estrutura melhor, né, dos nossos serviços e também nas nossas atividades terapêuticas, né. A gente atende, né, o SUS, ele é universal. Então, todas as pessoas têm direito a acessar o SUS, independente de raça, né, de gênero, de idade, de cor, de classe social, né? E nós recebemos uma demanda, né, muito grande, tem aumentado, na verdade, a gente tem percebido que as pessoas estão cada vez mais empobrecidas, né? Então, esse corte, ele atinge diretamente, principalmente, as pessoas, né, que são negras, né, pobres da periferia, né, que são condicionadas muitas das vezes a terem, né, empregos, né, adoecedores, né, a baixos salários, né. Então, assim, a gente tem vivenciado, na verdade, uma contrarreforma na saúde pública, mas principalmente na saúde mental, né? E isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo atualmente, né, de uma volta da lógica manicomial. Então, nós avançamos a partir da reforma psiquiátrica, né? E aí a gente avançou para um cuidado em liberdade, para um cuidado humanizado, para um cuidado que respeita os direitos humanos, mas atualmente a gente está tendo um retrocesso da saúde mental, onde está sendo retirado o dinheiro que era para ser investido nos serviços públicos, né, na nossa rede de atenção psicossocial, e está sendo investido em espaços e serviços privados, né? Então, essa lógica privatista, ela tem desmontado muito a saúde mental, né? E aí a gente tem atualmente, né, uma expansão do recursos do financiamento da saúde mental destinado para hospitais psiquiátricos, né, para outros serviços, né, como as comunidades terapêuticas. Que inclusive, né? Além de um retrocesso, né,
são coisas que o Brasil assim já estava praticamente abolindo, né? Isso. Então, assim, o Brasil, né, tem sido referência, né? O SUS, o Sistema Único de Saúde, é uma referência a nível mundial. E a nossa saúde mental, né, a nossa política de saúde mental também é uma referência, né? E tudo que a gente conquistou através de muita luta dos movimentos sociais, dos trabalhadores, usuários e usuárias, familiares, a gente está perdendo isso, né? E agora, isso já vem há um tempo, né? O desmonte da saúde mental não aconteceu esse ano, ele já vem há um tempo, mas esse ano eu acredito que foi de forma mais acentuada, né? Mais abrupta, e isso tem mexido muito com a vida das pessoas que a gente cuida, né? E isso se junta também que hoje o Brasil é um dos países no mundo, né, com maior índice de desemprego, apesar do governo tentar falsear, de, por exemplo, terem ministros, pessoas que comandam, por exemplo, áreas de meio ambiente, de saúde, que quando soltam as pesquisas sobre aumento de queimadas, de violência na saúde pública, de corte de recursos na educação, essas pessoas são desmentidas e são demitidas, né? O que é uma falta de respeito, não com aquele servidor, mas com toda a população brasileira. E eu gostaria de perguntar ao Dr. Marcos onde o aumento do desemprego mais afeta a saúde mental hoje no Brasil. Olha, a gente vê uma desesperança muito grande, né, nessas populações que a gente tem cuidado, e junto com a diminuição dos recursos que a gente tem para dar assistência a eles, é como se eles estivessem ficando muito fragilizados mesmo, no sentido de que, se você tinha materiais humanos, materiais físicos, assim, medicação, transporte, coisas a oferecer a essa população, você não tem mais. Ao mesmo tempo, eles não têm emprego, né? Eles têm redução dos benefícios, que muitos deles tinham benefícios, ou negação desses benefícios, seja do Vale Transporte, até um benefício mesmo como o benefício de prestação continuada, que é um benefício do INSS. Então, de um lado, o serviço sem condições de oferecer o melhor que ele poderia, embora com muita qualidade humana, mas com muita falta também de pessoal. Do outro lado, uma população que não tem, às vezes, o mínimo. Se você passa um remédio, um dia desse eu fiquei com muita vergonha, porque eu disse à paciente assim, olha, você, por favor, não use essa medicação, se não for depois das refeições. E ela olhou para mim muito estranha, eu disse, sim, você tem que usar após as refeições. Ela disse, mas doutor, que refeições? Entendeu? É uma situação assim que a gente tinha avançado muito nisso, parece muito pouco, né, que a pessoa pudesse ter uma refeição e poder tomar um remédio que ela não poderia tomar sem proteção gástrica. Mas esse nível de retrocesso, ele demanda muitas vezes que não adesão ao tratamento, que as pessoas fiquem mais violentas, né, que você tenha mais, no caso da nossa população, que eles vão recorrer mais a criminalidade, no sentido de conseguir, né, manter algum padrão de uso. É muito difícil, né, a situação atual, porque não se trata só de uma questão de ter medicação ou não ter medicação. Se trata de cuidar o cidadão como um cidadão de direitos. E se a população não tem, é como se começassem verdadeiras guerras entre a população de um bairro e a população vamos dizer assim, da classe média. Eu acho que esses embates eles estão aumentando muito, aumentando o desconforto dessas pessoas e muitas vezes levando a doenças mesmo, como depressão, como quadros psicóticos, né, violência. E a gente deveria ter ações que as só ações locais não vão resolver isso. Né? É preciso ter ações maiores, né, que a gente consiga unir coletivos de pessoas e de profissões, né, para lutar, pelo menos, para a manutenção de alguns direitos básicos constitucionais, né, que precisariam ser garantidos para poder melhorar a nossa capacidade de resposta a esses problemas tão importantes. E hoje a gente vê, né, que a população anda tão explosiva que um simples arranhão num carro muitas vezes provoca uma morte, né? Agora, voltando, Vanessa, à questão do atendimento, além da precariedade, né,
material, vocês têm precariedade também de pessoal. Como é que vocês fazem, por exemplo? Você dobra o número de atendimentos, você extrapola o seu horário sem vencimento. Como é que vocês, ou a população volta porque não há capacidade de atendimento naquele dia, naquele mês? Então, Ivan, embora a gente tenha, né, os recursos humanos, a quantidade de profissionais ainda muito pouco, né? Mesmo esse muito pouco, a gente consegue prestar um bom atendimento, né? A gente consegue orientar esses usuários e usuárias e os familiares que chegam no serviço, né? De forma muito qualificada, né? E também em parceria com a rede de atenção psicossocial, né? O CAPS, ele é um componente dessa rede, né? Então, assim, a gente vivencia essa precariedade, esse sucateamento, que é muito difícil, que isso interfere muito e traz muito impacto nas nossas atividades, né? Mas também ele não é um fator que impeça, né, da gente promover o cuidado, porque isso também tem muito do comprometimento do profissional. É verdade. Então, assim, a gente tem um desfalque, a gente tem uma falta, mas a gente não fica só no fatalismo, né? A gente também promove possibilidades. Diante desse cenário, diante do que a gente está vivendo, o que é que a gente tem de possibilidades na nossa vida profissional, nos nossos serviços de saúde mental, que possa oferecer uma melhor qualidade do serviço para as pessoas que chegam, né? E aí a gente tem esse desafio, eu acredito que é um desafio, principalmente quando o Marcos colocou, né, trouxe essa questão do contexto social, né, onde essas pessoas elas estão desprotegidas de várias maneiras, né, das suas condições básicas de vida, né? O acesso à alimentação é muito precária, o acesso à moradia, a questão de gênero, né? A mulher, né? As travestis, as mulheres trans e os homens trans. Então, assim... Você acredita que essas populações, elas, por serem bastante discriminadas na sociedade brasileira, elas sofrem mais com essas condições? Com certeza. Com certeza, elas são as que mais sofrem, né? Com toda essa falta de respeito, né? Também, né, passa pela questão do respeito, né, mas passa também pela falta de políticas públicas que possam garantir uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Vanessa, dá licença só um instantinho. Quando eu falo respeito, porque eu acho que um governante de uma cidade, de um estado, de um país, que não consegue enxergar o sofrimento do seu povo, ele falta com respeito não só com a população, mas consigo mesmo. Sim, porque é um cidadão que, para ele, violência é coisa insignificante. Mas continue, por favor. Entendi. E eu concordo também, viu? Concordo que é isso mesmo, né? A gente passa a falta de respeito, né, com essas pessoas, o desmonte que vem sendo feito nas políticas públicas. Isso traz rebatimentos assim gravíssimos, sabe, Ivan, para a classe trabalhadora. É uma classe que ela já é pauperizada, que ela já é explorada, então são submetidas a empregos adoecedores, né, empregos que não trazem uma estabilidade. E quando chega nos nossos serviços, né, quando chega na saúde mental, e aí trazendo um pouquinho do uso de álcool e outras drogas, né, acaba que esse uso de alguma substância ela é meio que uma válvula de escape para aguentar toda essa situação estressante, né? Como o Marcos bem colocou, né? O sofrimento, né? Então, por que tem aumentado tanto os casos de depressão, de ansiedade, né? E se a gente for aprofundar mais, né? A população negra tem sofrido muito mais, né, com esses agravos à saúde. Eu gostaria de concluir a nossa conversa com o Dr. Marcos e, já que nós falamos tanto em sofrimento, eu quero uma palavra de alento para esse povo que está aí sofrendo. De alento é o seguinte, é o nosso dia a dia no trabalho. A gente vê que trabalhar em grupo, trabalhar colocando os problemas de frente, procurando encontrar soluções criativas naquele coletivo, tem nos ajudado muito.
né, assim, considerar cada pessoa lá como um cidadão, né, que também tenha contribuído no próprio projeto de tratamento dele, né, confiar nele. Quantas pessoas, usuários de crack, né, a gente tem te retirado desse uso, né, e que a princípio as pessoas nem acham que isso é possível, né? Quantas pessoas com uso abusivo de álcool a gente tem conseguido ajudar e reduzido, porque não é, hoje em dia nós não trabalhamos só com perspectiva de abstinência total, né? Tem muitas pessoas que conseguem usar de uma maneira que melhora a qualidade de vida, né? Que não cai na violência, né? Que reatam seus laços com suas famílias, né? Que encontram um significado social, uma ação, um trabalho que eles podem fazer. Ou seja, que se reencontram com o seu caminho, com o seu destino, e isso acontece ali no coletivo, mesmo com toda aquela dificuldade, não é, Vanessa? Eu acho que os grupos que a gente tem que a gente chama de tratar como cidadão e tratar em liberdade, né? As assembleias que a gente faz para discutir, inclusive, essas questões, né? Como é que nós vamos nos mobilizar, né? Que força que a gente vai mobilizar, né, nessa comunidade para a gente ir atrás de um direito, porque não é um favor, né? Então, eu acho que a palavra de alento é assim, é sempre se colocar como cidadão, né? E se colocar junto com os profissionais na defesa dos direitos básicos, né? Não tem outro caminho, né? É difícil, né? Não é um caminho fácil, mas também é um momento de resistência, é um momento de você marcar posições, né? E de você dar alguns bastos também, né? De ficar menos passivo, né? Diante de alguns desmontes. E eu acho que nesse sentido a gente também tem avançado lá na nossa população dos CAPs, né? Álcool e drogas. Eu agradeço a vocês, Vanessa, muito obrigado, muito boa sorte, Dr. Marcos também, muito obrigado. E vou fazer uma visita a vocês lá no CAPES, conhecer lá as pessoas. E a gente finaliza lembrando 2 pessoas do povo, 2 pessoas da periferia, 2 trabalhadores brasileiros, um falecido recentemente, o Elton Medeiros, e o outro, o Cartola. Um samba dos 2 que é lindíssimo. A gente finaliza essa entrevista com essa música. Tem um verso lindo: a sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Muito obrigado e a gente volta no próximo bloco. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outra alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outra alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Eu vi a mocidade perdida. Vocês sabem que eu dou valor a tudo que é de Pernambuco. Outro dia estava com vontade de comer um bolo.
Entrei no supermercado, vi essa caixa linda, comprei esse bolo de rolo tradição, meus amigos. Quando eu cheguei em casa que abri e provei, eu adorei, minha mulher adorou, todo mundo gostou. Bolo de rolo tradição, o melhor que eu já comi na minha vida. Experimente também, você vai gostar. Bom dia, eu sou Edjane Quirino, esteticista. Recentemente, fizemos um curso na Alemanha, trazendo da cidade de Hannover tecnologias inovadoras da criolipólise. Como aqui em Recife já sou pioneira de 10.000 procedimentos realizados com toda a segurança, então convido vocês para conhecer o meu trabalho no Empresarial Albert Einstein, na Ilha do Leite. Acompanhe também na fanpage Edjane Quirino Estética e Bem-Estar. Vocês podem também me procurar no Facebook. Estarei à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada, tenha um bom dia. Cenas chocantes nós vimos e estamos vendo nos últimos dias, inclusive um caso horroroso de uma tartaruga que estava presa sem poder caminhar na praia de Tamandaré devido à quantidade de óleo em seu casco. E essa poluição ela foi atribuída à refinaria Abreu e Lima, da Petrobras, aqui em Suape. E quem fala sobre esse vazamento de óleo, essa negligência ambiental conosco, é o Rogério Almeida, que é coordenador do Sindicato dos Petroleiros da Paraíba e de Pernambuco. Bom dia, Rogério Almeida. Bom dia, Mineirinho. Bom dia a todos e todas de casa. Mineirinho, a gente tem que separar algumas coisas que estão ocorrendo, que está aparecendo na mídia, né? Realmente teve um vazamento de óleo na refinaria Abreu e Lima, onde o Sindipet está acompanhando de perto, fomos lá visitar, inclusive, no local, que esse vazamento ele se restringiu a ficar naquela área perto da refinaria de Mangue e Restinga. O impacto foi muito grande, tá? Atingiu bastante seres lá que viviam ali naquela região, mas que foi contido e está sendo controlado através de barreiras e está sendo succionado através de caminhão e levado para o destino que é propício para esse próprio óleo. O dano maior foi a quem e a quê? Foi ali nas redondezas da própria refinaria, que tem uma área de Restinga e de Mangue. Caranguejo, siri, peixe ali que tinham por ali. Muito bicho morto. Isso. Foi identificado pela comunidade em volta alguns animais mortos. Mas a gente tem que separar essa questão aí do óleo piche, que foi encontrado nas praias, né? Tanto aqui de Pernambuco, acho não sei, chegou a Alagoas também, Paraíba. Esse óleo é um óleo piche, um óleo mais grosso, proveniente aí de provável lavagem de casco de navios. Que está sendo ainda investigado aí, acho que até a Polícia Federal já entrou também aí nessa investigação, que esse óleo que chegou às praias pernambucanas e de todo o Nordeste foram provenientes de óleo de lavagem de casco de navios. Tá? Então a gente tem que separar, vamos aguardar ainda as investigações. O Sindipetro ainda está acompanhando o vazamento de óleo na refinaria Abreu e Lima, que já cessou, na verdade, o vazamento, mas a retirada desse óleo ainda continua pelas equipes lá responsáveis e a gente está acompanhando de perto e, infelizmente, o dano foi feito. Agora temos que tratar para que isso não ocorra mais. Teve uma multa que foi aplicada pelo CPRH inicialmente de 750 mil na refinaria Abreu e Lima e temos que fazer aí conversa com a comunidade, ver até onde esses danos foram atingidos aí os moradores. E para os moradores da região, assim, você já tem uma ideia do dano, onde eles ficaram mais vulneráveis? A gente está mantendo uma conversa com o Fórum Suape, que é um fórum que ele cuida dos moradores que vivem ali na redondeza ali da refinaria Abreu e Lima, e a gente vai estar colhendo essas informações, mais especificamente, do que foi atingido e de como foi prejudicado essas comunidades. E também levar e cobrar a refinaria Abreu e Lima que seja tomada providências. Agora a Petrobras vai indenizar a esses trabalhadores, essas pessoas que vivem ali na região e que
tiram sustento, o seu trabalho através da pesca, do marisco, do caranguejo, eles vão ser indenizados por esses danos, você sabe dizer? Eu acredito, Mineirinho, vai ser fruto também dessa conversa com o Fórum Swap, eles têm todo o direito aí de fazer essa cobrança, uma indenização, né? Na justiça, mas a gente vai esperar ainda ter esse quantitativo, né? E saber o quanto foi atingido para poder fazer essa conversa com a Petrobras, ver se a gente tem um acordo para cuidar dessas pessoas ou via judicialmente, né? Esses dois caminhos que pode ser feito para ser reparado um pouco o dano que foi feito a essas comunidades. Ok, Rogério, tá ok. Muito obrigado.